E aí, o que vocês me contam, como vocês estão? Eu falei, ué, o que que houve com o pessoal? Eu acredito que o pessoal esqueceu, entrou, que a É, gente pode faz o nosso acontecer. encontro. É, às vezes estão enrolados, né, com as outras aulas, porque eu sei que às vezes tem alguns encontros que as aulas, os horários acabam acontecendo, né? Como vocês estão? Oi, professora, boa noite. Tudo O bem, que meu está amor? Boa acontecendo? As noite. pessoas estavam preocupadas porque não estavam conseguindo acessar o link, só que é o mesmo link da outra aula. Então, eu coloquei lá no É, grupo agora. As pessoas não estavam conseguindo achar, é por isso, aí estava dando problema. Eu acredito que agora vai começar a entrar todo mundo. o link não muda, é sempre o mesmo link. Então, aí a gente estava esperando um link novo, aí eu consegui entrar agora e Não. já coloquei no grupo. Aí as pessoas devem começar a entrar agora, tá? E o link está sempre disponível lá no nosso fórum. Depois eu reforço isso também, que é importante, que é sempre o Ah, mesmo então, link. tá bom, obrigada. Deixa eu ver, alguém está botando aqui no fórum, acho que é a Cris. Boa noite, Cris, tudo bem? Eu acho que eu acabei de corrigir acabei de ver sua mensagem no fórum. Deixa eu ver se foi você, que eu tô com o fórum aqui aberto. Deixa eu ver aqui, acho que foi. Estava aproveitando para dar uma espiadinha no fórum. Bom, o pessoal vai entrando assim, ó. Hoje eu também deixei, eu tenho as aulas preparadas, né? Mas eu falei, gente, acho que o pessoal dá com dúvida, eu vou aguardar. Eu também, sabe o que que eu estava vendo, percebendo? Eu tenho feito as correções de vocês do TCE. E eu tô achando que o pessoal tá demorando para mandar os TCEs. Eu não sei o que que tá acontecendo, se tá com algum problema. Eu achei poucos envios, sabe? Eu venho corrigindo 5, 4, até fiz uma mensagem, pedi para a professora Luciana, ela vai mandar para vocês pelo WhatsApp também para ver se dá uma ajuda. Porque eu não sei se as pessoas não estão conseguindo estágio, isso pode ocorrer, né? Então, eu fiquei preocupada, fiquei um pouquinho preocupada em relação a isso. Achei a quantidade de TCEs pelo nosso período, a gente já estamos no dia 19, pouca. Mas, enfim, quem mandou, se vocês já olharam lá, eu fiz as correções. Não tem problema de preenchimento nem nada disso. O que tem, obviamente, é que mandaram sem assinatura eletrônica. Os que eu dei não concluído foram os que mandaram sem assinatura eletrônica da faculdade. Tem que ter assinatura eletrônica da faculdade, tá? A carta de aceite também não tive problemas. Todas as cartas de aceite que eu recebi assinadas e carimbadas. Jaqueline botou aqui, ó. Jaqueline, olha só, eu vi a sua mensagem no fórum, vi o seu print, e aí eu até te respondi para que você olhasse, as meninas podem até confirmar isso, as nossas aulas gravadas. Eu não sei se você já viu. Por que eu estou te falando isso? Porque nós preenchemos um termo de compromisso online juntos aqui no nosso encontro. Gente, eu acho que foi no segundo encontro, não foi? Eu acho que foi no segundo encontro. Me corrijam se eu estiver errado. Mas os dois vídeos já estão lá, no nosso fórum de informações. Então, eu até botei. Por quê? E vai te ajudar, porque realmente eu mostrei o documento do TCE e como preenche ele. Então, eu acho que vai te dar mais uma luz do que eu ter posto lá no fórum. E tá super. Não tá longo, não, tá? A parte do TCE tá mais curtinha. A carga horária, você tem que preencher com o horário que você vai realizar o seu estágio, tá? Por exemplo, você vai realizar, você pega na escola de 7 a meio-dia, ou no caso aqui, de 7 a 1. Se for isso, aí você vai contabilizar quantas horas você vai fazer por semana, dependendo dos dias de semana que você vai conseguir fazer, tá? Mas aí, dá uma olhadinha no vídeo. Você disse que não conseguiu abrir o vídeo, é isso? A última aula não abriu? Porque eu ponho ela justamente no YouTube para ela estar ser fácil de acessar e dá para acessar até pelo telefone, tá bom? Eu estou até com o nosso ambiente aqui aberto. Eu vou compartilhar rapidinho com vocês. Eu já vou responder vocês, tá bom? Não, 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 não se impressionem com o meu ambiente, que ele é diferente do de vocês, tá? Não é a mesma coisa.
Eu sei que o de vocês é diferente. Ó, deixa eu ver aqui, porque se tiver ruim, esse aqui foi o nosso segundo encontro. Ó, tá aqui, ó, tá funcionando. Vamos ver a outra. Essa é uma sala aleatória, tá? Não sei se é a sala de vocês, não. Esse foi o primeiro encontro. Ai, eu te amo, Luciana, professora. Então, assim, tá, estão aqui, tá? No Fórum de Informações Gerais. O ambiente parece diferente, mas é nesse fórum. O fórum vai aparecer para vocês da mesma forma, tá? Fiquem tranquilas. Deixa eu descompartilhar aqui para a gente voltar juntinhas aqui. Karina, boa noite. Tudo bem, meu amor? Pode falar. Você está digitando, né? Você quer Ou falar ou deixa você eu quer. falar aqui. Não, que estava com a mão levantada, estava esperando minha vez aqui. Não sei se agora já é minha vez, mas deve ser, tá bom. É sim, Não, pode falar. eu queria perguntar para a professora o seguinte: eu já enviei o termo de compromisso do estágio algumas vezes e não ficou claro para mim uma assinatura digital, porque o que eu entendi é que deveria ser impresso, preenchido, os campos Uhum. que são colocados em cinza, depois de Sim, preenchidos, impressos, depois de impressos, levados para a escola isso. assina com caneta, coloca o carimbo da professora e depois eu assino também de caneta e aí eu vou e coloco tudo digitalizado. Isso. Se não for essa rotina. Agora, uma coisa que me deixou bastante assim, é, já é a terceira vez que eu mando para corrigir coisas simples demais. Então, uma sugestão é assim, olhar tudo de vez e já pedir para corrigir tudo. E não toda vez olhar só uma coisa e pedir para corrigir. Uhum. Uma coisa. Então, eu estou com o meu termo desde o dia 13. Você vê, nós estamos no Entendi. dia 19, toda hora manda uma coisa, volta. Uma Tá coisa, certa, volta. com certeza. Uma coisa, volta. Essa última vez mesmo é porque eu tinha colocado o número 8 em horário. O número 8 e o número 13. E aí voltou para eu colocar 8, 2.00, 13, 2.00. E isso já tinha mandado desde a primeira vez. Desde o dia 13 já tinha mandado. E só ia Sim. corrigir agora. Então, assim, é um retrabalho que, assim, eu estou bem cansada, admito. Estou bem cansada. Não, Toda você hora tá colocou chegando. a sua dúvida lá no fórum? Não foi dúvida, não, é porque quando eu abro a ocorrência que coloco, aí da primeira vez foi com esse 8 e 13, ninguém falou nada. Aí foi para corrigir Uhum. o primeiro período, que eu não sabia que tinha que colocar o quinto lá. Aí voltou, aí faltou o CPF da professora, que ela não colocou, porque no arquivo ela colocou, no outro não, voltou. E só agora, depois de 3 vezes, que viram que estava errado a questão do 8, Dos 2.0, números. Não, eu acho. entendeu? Não, por que que eu tô te perguntando isso? Porque essas observações você recebeu do núcleo. Eu não tenho acesso a elas, mas, É obviamente, tudo no a portal, sua é tudo questão que no... você trouxe aqui eu acho importante. E é legal a gente passar e falar isso. E até porque eu acho válido. Para que vai ficar fazendo com o mesmo documento, indo e vindo todas as vezes, em vez de fazer logo, né? Levantar, olha, você tem que corrigir tal coisa, tal coisa, tal coisa, e faz de uma vez só. Não, super válido. E aí eu vou pontuar isso para o professor Fábio, porque é muito mais coerente, obviamente, e não atrapalha a data de início de estágio, de nada disso. Além dessa dúvida, só uma dúvida que foi do nosso grupo, que a gente tem né, a gente conversa muito no nosso grupo, é sobre o ProEnad. Lá na sua sala, tem lá aberto o ProEnad, tem várias partezinhas que tem os tracinhos, como se não contabilizasse, e depois tem já, tipo, simulados. É Uhum. obrigatório ser feito? Não, olha o que que acontece, Karina. Nem todo mundo necessariamente vai realizar o ProEnad, então vocês vão ser avisados. Geralmente, tá? Não é regra. Geralmente, nós do estágio 1 não fazemos ProEnad. Mas, como tem algumas pessoas que são de períodos diferentes, acabam tendo que fazer o ProEnad. Mas a professora Luciana, ela sinaliza e sinaliza para mim também. Ela me fala: olha, Isabel, você vai ter uma, duas, três alunas que vão fazer, porque às vezes, por uma questão de quantitativo e por estar no período,
é necessário, mas geralmente nós no estágio 1 não fazemos, geralmente é no estágio 2. Só se a professora Luciana acionar, e aí ela vai entrar em contato e a gente realiza aquelas atividades do Proenad, tá bom? Tá, mas se quiser fazer por fazer, pode também, né? Pode, está lá Mas liberado, não tá? obrigatório. Ok, Tá tá bom. bom? Eram essas dúvidas. Obrigada, viu? Tchau, Nada, meu tchau. amor, Tá imagina, por tchau. aqui, um pouquinho mais. Fica assim, se tiver mais dúvidas, apareça. A Jaqueline perguntou se não, supervisor de estágio é o professor que vai estar lá na sala de aula com você. Eu sou a orientadora de estágio. A gente também falou isso nas nossas aulas. Você pode me perguntar, tá? Eu não estou falando que você não possa me perguntar, não. Pode ter certeza. Eu estou dizendo assim, que também é uma forma de apoio para você. Mas pode colocar suas dúvidas aqui, tá? Que eu vou te respondendo. Sobre o TCE, ele tá todo explicadinho, todo marcadinho lá, tá? Que explicando como você pode preenchê-lo. A gente preencheu todinho, a gente deu um exemplo. Então, se você conseguir dar uma olhada, você vai conseguir preencher sem dúvida, pode ter certeza. Eu preenchi em todos os campos, tá? Oi, Cristiane, boa noite, meu amor, pode falar? Você tá aí, Cris? Ou você... Ah, Você estava tô dando janta para minha neta, por isso. não, pode Professora, continuar dando janta para ela e vai falando aí, que eu consigo te ouvir. então tá bom. A senhora colocou lá no meu documento lá, TCE. não concluído, porque a senhora disse que não tem assinatura eletrônica. Mas o professor me enviou, não na folha que eu mandei para ele, numa folha abaixo. Está lá na última Isso. folha, assinatura Então, eletrônica. Cris, eu olhei, eu vou olhar de novo, tá? Zero problema em relação a isso. Eu olho sem problema nenhum. Deixa eu até ver aqui que eu tô com uma turma aberta, Cris. Deixa eu ver se é a sua por um acaso, tá? Daí o que eu tirei um print Porque e se eu te mandei. falei isso, talvez possa ser porque não apareceu, mas eu olho de novo sem problema nenhum, porque professor também erra, né? É que daí o que eu Deixa eu ver fiz? Eu aqui. e Cristiane mandei de para Souza Rodrigues, né, Cris? isso. Tô abrindo ele aqui agora, Cris. Achei seu TCL. Por sorte, eu tava com a sua turma aberta. E aí, se tiver lá no final, tá no finalzinho, Cris. Já vi, tá? Já vou Viu? colocar como concluído. Ah, tá bom. E outra coisa, professora, aquelas atividades que a senhora deu lá, a gente envia por onde? Me fala quais atividades. Foi aquele formulário que eu botei de atividade, de sugestão, ou tem alguma outra atividade? Só me fala onde ela está localizada. São os relatórios contextual, a ficha de comprovação de hora, a de avaliação, a gente coloca onde? A de avaliação, porque assim, a gente não tem atividade ainda, Cris, por isso que eu estou te perguntando, não tem nenhuma atividade ainda liberada. É Ah, autoavaliação, alguma coisa assim? isso, autoavaliação, aquele modelo de plano de aula, por exemplo, de regência, Não, né? olha, Cris, deixa eu te falar. Essas atividades ainda não estão abertas. Você até achou ela lá no material, mas elas ainda não estão abertas. Então, você ainda não precisa se preocupar com elas, não precisa realizá-las agora, não. Ah, perfeito, então. Porque Tá bom? Ó, gradativamente, quando elas forem abrir, Cris, eu vou avisando vocês. porque o estágio na escola onde eu estou fazendo vai se encerrar dia 15 de outubro. Entendi. Mas aí não tem problema, tá, Cris? A gente vai continuar com a disciplina. E aí as atividades vão abrir gradativamente e você vai obtendo as informações. Nada impede, conforme elas forem abrindo, você ir realizando e guardando elas, sabe? Para enviar Ah, no prazo estabelecido. Fica tranquila, perfeito, então, professor. Era mais isso mesmo. Porque todos os tá bom? documentos, assinadinho, tudo do jeito que foi pedido. Tá? Fica tranquila. Atualmente a gente só está recebendo o termo de compromisso e a carta de aceite, Ah, tá. Porque eu já tá? mandei o convênio, já mandei. Tá bom.
Acabei de olhar lá, tá? Eu já dei o concluído lá no seu TCE. Tá bom, então, professora, obrigada. Nada, meu amor. Boa noite. Boa noite. Oi, Daniela. Boa noite, tudo bem? Pode falar sua dúvida. Oi, professora, boa noite. Tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Pode Ai, falar que sua bom. dúvida. Ah, na verdade, não é bem uma dúvida, é meio que a fala da Karina, né? É, porque assim, eu já enviei o termo algumas vezes, e Uhum, aí até mandei no fórum lá, mandei no WhatsApp, e-mail, já abri várias ocorrências. E assim, uhum. quando eles pontuam que tá, na verdade, não pontuam que tá errado, né? Entendi. Falar é precisa preencher de acordo com o que foi orientado, e aí mandar o vídeo para mim, olho tudo, preencho a mesma coisa. E aí, uma coisa que aconteceu é que me mandaram outro arquivo, porque assim, eu tive um problema. Na Uhum. verdade, não é um problema, é que eu uso o pacote Office disponível pela Unileia, né? E Sim, aí, a gente acessa ele pelo navegador. sim. Algumas funções, elas não estão disponíveis, né? Entendi. E uma delas é selecionar os campos em cinza. Para mim, não, eu não consigo. E aí eles bateram nessa tecla que eu precisava preencher de Sim. acordo, certo? E aí me mandaram outro arquivo. Eu já tinha preenchido, né? Bonitinho, com tudo que eles tinham pedido. Me mandaram outro arquivo que precisava Uhum. preencher outras coisinhas, né? E eu tive que ir na escola de novo, conversar com a diretora para ela poder assinar novamente. Eu Uhum. queria pontuar isso, que seria Sim. vamos dizer, mais fácil, né? Falar, olha, está errado aqui, em tal ponto, está faltando isso e aquilo, que ficaria mais fácil, né? Tá certa. Não, tá ótimo. Daniele, você colocou lá essa dúvida no fórum. Eu até te respondi Respondi, agora. acabei Tá de ver. certo. É, que aí eu falei assim, eu fiquei na dúvida. Eu falei, será que fui Aham. eu que botei não concluído e não pontuei? Porque Não, não. geralmente, quando eu ponho não concluído, eu falo, corrija isso, refaça isso. Mas aí, quando você botou o restante, você foi relatando, eu falei, eu acho que isso é do núcleo. Mais uma coisa É, que eu vou pontuar lá, tá? Pode deixar, porque eu acho super fica, pertinente. fica muito cansativo. Nossa, eu fiquei muito estressada com isso esses dias. Falei, gente, a gente já tem tanta coisa, né? Eu entendo que tem que ser tudo é, Sim, correto, né? Vamos falar sim. assim, né? É, mas Mas, isso não impede. pois é, eu acho assim que tá errado. Errado onde? O quê? Sim, Né? Fica sim, mais fácil. Olha, Daniela, sim. você não digitou corretamente tal coisa. Ponto, né? Fica mais fácil. Porque aí Fica. eles me enviaram outro arquivo. É muito semelhante. Só que alguns campos eram diferentes do que eu já tinha preenchido. E Entendi. eu tive que ir na escola de novo pedir para a diretora assinar. E aí eu enviei para eles hoje, escaneei, mandei com todas as assinaturas, e aí eu nem sei se está correto. E aí, Entendi. se precisar de eu ir na escola novamente, já fica muito chato, né? Pegar uma terceira assinatura, já pensou? É, não, tá certo. Eu também acho muito mais válido e mais prático. Pois Tanto é é. que quando eu corrijo, eu já coloco logo, olha, é tal coisa que tá errado, que Não é tá mais fácil? incorreto. Eu acho mais fácil, sim. Pois é, minha... Provavelmente pode ter sido uma falta de comunicação, porque geralmente o núcleo ele sinaliza. E aí eu vou passar isso pro professor Fábio, fiquem é, tranquilas, que eu acho super pertinente. Não, em zero questão problema em relação em a questão de isso. demora, não demorou. Eu que sou muito Não, eles ansiosa, não demoram. eu mandei e-mail, mandei no WhatsApp, mandei no fórum, porque assim, coloquei a data para começar no dia 24. Eu falei, Tá gente, a professora certo. já assinou a carta, né? E se eu não conseguir, o que que vai acontecer? Não, tá certíssima. Até porque, assim, se a gente trabalha com prazo e estabelecer um prazo suficiente para que o núcleo assinasse, a gente quer esse prazo cumprido, pode ter certeza. Pois é, mas já vai dar certo. Espero que Vai. essa última vez está correta, esteja É. correto, né? Obrigada, Dani, deixa eu professora. te falar. Eu não sei se você conseguiu assistir essa nossa aula, que é a mesma coisa que eu falei para Jaqueline. Se Uhum. ainda, eu espero que não, também espero que esteja tudo correto. Mas na nossa segunda aula, a gente preencheu o TCE todinho online, tá bom? Gente, eu perdi essa aula. A gente Vou, fez, mas ela tá disponível, tá? Eu vou, coloquei ela no YouTube, é super fácil para vocês vou verem. E aí, assistir.
Assiste. E ela não tá longa, não, tá? Mas É assim, bem. eu preenchi o termo de acordo com os vídeos disponibilizados. E Inclusive, o também tava pessoal. super bacana. Sim, é Tá um vídeo ótimo. curtíssimo, perfeito. Inclusive, eles me mandaram também por lá, fiz por lá, Sim. mas é, mandei novamente, né? Vou esperar. É. Não, mas tá ótimo, é isso. Obrigada, Enfim, eu acho que professora. agora tá respaldado. Imagina, fique Tá tranquila, sim. tá? Ah, a Karina falou que acho que foi no primeiro encontro. Eu confesso para vocês que a mente da professora essa hora já não está funcionando tão bem. Mas, de qualquer forma, as duas aulas estão disponíveis, tá? As duas estão lá, os links estão lá, tanto da primeira quanto da segunda. Assim que o Teams me libera, eu coloco ela no YouTube porque eu acho que fica bem mais fácil, porque o link estando no YouTube, vocês conseguem até assistir ela pelo telefone. Eu sei que eu fiz muito isso. Tava vindo de ônibus várias vezes a assistir as minhas aulas. Então, eu acho que facilita, né? Até uma orientação do próprio núcleo também. Karina botou aqui, ó. Ah, então foi isso, né, Karina? Foi no primeiro, então foi isso mesmo. Provavelmente foi Foi sim, isso. Fran. Ah, então tá. Mas as duas Isso. estão lá disponíveis, tá ótimo. Eu A também, se eu não me segunda engano, acho que você foi isso botou a mesmo. tela. Você botou a tela de como a gente escrever aqueles negocinho lá, que tinha até um rapaz que tinha feito um também. Você chamou ele para fazer o posicionamento dele, que colocou vários tópicos assim de como preencher. Aí Sim, no que foi segundo para resgatou preencher as isso. atividades que poderiam ser realizadas em campo, não foi isso? Foi. Isso aí. Mas de qualquer forma tá lá, tá, gente? Depois eu acho que vou até deixar ele como exemplo preenchido. Vou colocar até o PDF lá, porque eu acho que também ajuda, né, para dar um apoio a vocês. Mas o que a Dani falou também é isso, os microvídeos curtinhos também ajudam muito. Eu coloquei o link lá também, tá, Jaqueline, dos microvídeos. Estão lá no fórum de informações. Isso também acho que é importante. Eu não sei se eu falei isso na última aula. Tudo que a gente posta de. Eu falei para vocês que eu gosto de fazer uns cardzinhos resumindo. É, Durante o nosso processo de estágio, tem algumas informações que eu acho importante. Eu não sei. Tem gente que já atua, mas, por exemplo, eu confesso que são coisas que na minha época, como estudante, eu tinha dúvida. Porque às vezes as pessoas que estão na área, elas falam isso tão naturalmente que a gente pega e fala, ué, não vou nem perguntar, porque ela está falando tão naturalmente que eu vou ficar quieta. Então, assim, compreender alguns termos, né? O que é planejamento em si? Então, eu faço uns cardzinhos, sabe? O que que é um planejamento? O que que é um caderno de campo? O que que é um diário de campo? Eu gosto de colocar essas pequenas explicações porque eu acho que acabam auxiliando no nosso processo. Uma coisa que eu queria falar com vocês hoje, se alguém tiver dúvida, pode levantar a mão, tá, gente? Não tem problema nenhum, ou me interrompe. A partir do momento que vocês iniciarem o estágio, eu sei que algumas de vocês já estão nesse processo de assinatura, outras já assinaram, algumas já estão atuando. E aí, lembra que a gente mostrou até no TCE, a Karina lembrou aqui quais são as atividades que a gente tem que realizar quando a gente está no estágio, nosso estágio de observação. A gente até montou uma lista, eu posso até disponibilizar ela como exemplos, né? Obviamente, que o estágio é individual, e aí podem ter atividades diferentes, mas o pior conselho para vocês, e a meu ver, ajuda muito, podem ser duas opções que vocês podem escolher, né? Ou vocês já imprimem o documento de comprovação de horas que está lá nos materiais. Fiquem tranquilas que eu explico, eu falei isso na última aula, né? Eu explico todos esses documentos, em todos, por exemplo, agora, eu não expliquei do TCE, quando tiver liberado o relatório, a primeira atividade que a gente vai ter que fazer a unidade 2 é uma unidade de autoavaliação. Vocês não vão ter que me enviar, é uma autoavaliação pessoal, é de vocês. Vocês vão pegar o arquivo, vão preencher e vão guardar. Não, não é avaliativo. Já na unidade 3, nós temos o nosso relatório contextual. Então, nesse relatório, é o primeiro relatório que vocês vão falar sobre o campo de vocês de estudo, o campo de estágio de vocês. Essa é a nossa primeira atividade avaliativa nesse sentido, né? Que eu vou dar como concluído ou não concluído. E aí eu sempre trago aqui para mostrar para vocês. Então, nossos encontros, fiquem tranquilas, eu trago todos os documentos. Conforme eles forem liberados, eu monto uma aula explicando sobre eles. Eu ponho essa aula lá no nosso fórum para ajudar vocês da melhor forma possível. Então, assim, quando a gente posta as informações, é sempre lá no fórum de informações.
tá? Algumas coisas, assim, que são muito sucintas, se eu vejo muito pertinente no fórum de dúvidas, às vezes eu posto algumas coisas lá. Mas tudo que vocês forem, eu posto tanto no de dúvidas quanto no de informações. Tudo que vocês forem procurar de material, de informações que eu acabo trazendo aqui, vão estar no fórum de informações, tá bom? O fórum de dúvidas é um fórum de vocês, né? Vocês vão postar as dúvidas de vocês e eu vou respondendo ali. Como é um fórum que ele é muito mais dinâmico, né? Às vezes a gente está respondendo alguma questão e aí ele fica muito mais longo. Nós usamos o fórum de informações que ele fica mais sucinto, é um fórum que nós usamos, não é um fórum que vocês usam. Então as informações ficam mais compactadas e mais fáceis de achar. Imagina, se eu posto uma questão, uma informação, lá no fórum de dúvidas. Aí daqui a pouco tem 10 perguntas. Aí quando eu respondo, tem mais 10 respostas minhas. Então a informação vai lá para o final e às vezes fica difícil de vocês acharem. Tá? Então, sempre acessem tanto o fórum de dúvidas quanto o fórum de informações. Eu sempre estou postando coisas lá, tá bom? Eu fiz mais um cardzinho que eu vou postar, mas é só relembrando as pessoas de preencherem o TCE, porque, como eu falei anteriormente, eu estou achando que está um pouquinho devagar, mas também eu sei que acontece, porque eu também sei que não é fácil conciliar o horário de vocês, o tempo de vocês, procurar um estágio que se adeque, né? Às vezes vocês têm que fazer opções que não são tão fáceis. Mas, enfim, eu estou aqui, contem comigo sempre para ajudar vocês. Eu acho que na próxima aula nós já podemos trazer um material para a gente discutir aqui. Eu já falei para vocês, eu gosto muito de trazer a minha prática e eu quero muito ouvir a prática de vocês também. Mas a outra coisa que eu queria falar era sobre essa questão da comprovação de horas. Quando vocês têm que preencher, ou vocês já pegam o próprio documento de comprovação de horas e usa como um rascunho, ou, se preferirem, criam um diáriozinho de estágio, pode ser folha, pode ser um caderno. Eu até falo, gente, pode até digitar. Eu acho que todo mundo deve ter isso, né? O WhatsApp que manda para si mesma, ou no bloco de notas do próprio telefone, ou gravem. Fica a escolha de vocês. Por quê? Depois, quando vocês têm que chegar lá mais para o final, lá nas nossas últimas unidades, que vocês têm que preencher a comprovação de horas, vocês têm que colocar as atividades que vocês realizaram dentro desse estágio. E aí você imagina se vocês não têm nada anotado sobre isso. Fica muito mais fácil se vocês têm anotações que possam facilitar, porque aí é só vocês transporem, só colocar no documento final. Então, por exemplo, quem já iniciou no estágio, qual é a primeira coisa que a gente faz no estágio? Conhecer a turma. Então, a primeira dia de estágio de vocês, se não teve, algumas podem ter reunião ou planejamentos, né? Mas geralmente é conhecer a turma. Então, vocês vão preencher dessa forma. E aí, qual foi o segundo encontro? Você auxiliou na aplicação de alguma atividade? Ou você observou a realização de alguma atividade? É sempre lembrando que não é uma atividade que a criança fez. Porque a gente não está falando do estágio da criança. A gente está falando o que nós fizemos nesse estágio. Né? Qual foi a nossa atuação naquele dia que nós estivemos. Ajudamos na aplicação de uma avaliação, vocês ajudaram, né? Ou ajudaram na aula expositiva da professora, ou vocês foram com as crianças na sala de leitura, ou no parquinho. Então, são essas informações que vocês têm que preencher na comprovação de horas. Já tendo isso anotado, eu acho que facilita. Lembrando que não precisam ser, não sei se alguém já olhou o documento, mas eu vou trazer ele quando ele estiver liberado, que não é agora, tá, gente? É lá mais para o final da disciplina. Eu estou adiantando uma dica agora, porque eu quero facilitar a vida de vocês quando vocês tiverem que preencher. Então, assim, já tendo as coisas anotadas, vocês só vão passar para o documento, preencheu ele, aí pede assinatura, né? Que ele também tem que ter assinatura e carimbo. Enviaram pelo ambiente, acabou, tá resolvido. Vocês imaginem se vocês não tiverem nada anotado, chega lá, vocês têm que preencher 200 horas de estágio, quer dizer, todos os dias que vocês realizarem esse estágio, e vocês vão ter que tirar isso de cabeça. Eu confesso que para vocês eu não tenho esse poder, não dá para mim. Eu preciso que esteja anotado, eu preciso que esteja organizado de alguma forma. Então, esse é o meu conselho. Foi no estágio? Fala o que você fez. Dia tal,
dando um exemplo, vamos dizer, alguém começou o estágio hoje, dia 19/8. 19/8, conhecia a turma, conhecia, às vezes conheceu a própria professora supervisora, foi apresentada à turma, é isso que você vai preencher. Vamos dizer que você faça estágio também amanhã, dia 20. Dia 20/8. A professora, ajudei a professora, ou só observei, porque eu sei que às vezes tem professoras que não permite só que o estagiário observe de verdade. Então, vocês coloquem. Observei a aplicação de uma atividade sobre, pode colocar sobre, porque não precisa ser texto, é só uma frase, sobre o planeta Terra, vamos dizer assim, entendeu? É, ajudei na realização de uma atividade com massinha, as crianças trabalharam com massinha, enfim, né? Escrevam, anotem, dia tal fizemos tal coisa, dia tal foi dia de planejamento, dia tal foi dia de reunião com os responsáveis, que vocês também podem participar e contabiliza também a hora de estágio. Dia tal foi festa do Dia dos Pais, vamos dizer assim. Também pode colocar lá. Lembra que tudo que é realizado dentro da escola pode ser contabilizado como a hora de estágio de vocês. Então já vai, mantém uma anotaçãozinha, um bloquinho, o que for, o que vocês acharem necessários, né? Eu sou professorinha mesmo, gente. Adoro caderninho, eu adoro estojo, adoro lápis, adoro isso tudo. Para mim é um prazer. Eu sou da papelaria mesmo, amo papelaria. Mas fiquem à vontade, pode ser um bloco, um caderno, o que vocês quiserem. Vão mantendo essas anotações, porque lá na frente, quando estivermos no final do estágio, praticamente, vocês vão precisar dessas anotações, tá? Isso é importante. Isso, a outra coisa. Tem essa questão, que eu acho que são coisas importantes, eu não sei quem já está em sala de aula acaba se tornando mais fácil, né? Mas eu tive alunas e alunos que tiveram algumas questões com o estágio, de pensar assim, como eu devo me portar. Eu sempre falo assim, lembrem que vocês estão representando, além de vocês, obviamente, da profissão que vocês escolheram, a universidade que vocês fazem parte. Então, existe uma postura importante que o estagiário tem que ter. Nós temos direitos e deveres, o estagiário também. Então, geralmente, o estagiário não assume turma, mas a gente sabe que às vezes aconteceu um dia, a professora faltou, ou a professora precisou sair para participar de uma reunião e você ficou com a turma. Isso não é empecilho, tá? Isso não é problema em si. O problema é se contrataram você como estagiário e aí você vai ter que assumir essa turma, ou você não está sendo remunerado, enfim. Isso é uma questão que vocês podem trazer, a gente pode ajudar vocês de alguma forma, tá? Como eu falei para vocês, eu tive alunas, eu tive uma aluna que a professora, eu não sei se eu cheguei a falar isso para vocês, ela orientou as crianças que nem falassem com a estagiária. Ela solicitava que a estagiária sentasse no final da sala, pedia para ela não se meter em absolutamente nada e orientou as crianças que não falassem com ela. É uma situação chata? É uma situação chata. Dessa forma, assim, acho que a gente tem que avaliar. E aí, por exemplo, essa minha aluna, ela avaliou que era um estágio que ela precisava fazer ali, era mais perto da casa dela, foi num horário que cabia para ela e ela aceitou essa situação. E aí ela realmente chegava lá, sentava e só observava. E aí mantinha um diário de bordo, né, que é o que a gente chama, com as anotações, e o estágio dela foi dessa forma. Ela não era destratada em si, mas quando algum aluno, porque é criança, né, gente, na educação infantil, a criança vai ficar sentada olhando uma pessoa e dificilmente ela não vai interagir, né? As crianças iam interagir com ela, a professora chamava atenção. Então, assim, é uma situação chata, vocês podem avaliar essa situação. É possível trocar de estágio, mas é sempre lembrando que trocou de estágio, tem que fazer novamente toda a documentação, todo o processo. E aí é óbvio que eu não quero jamais que vocês sejam destratados. Ela não era destratada de jeito nenhum. Mas acho que a professora levou ao pé da letra que o estágio era de observação.
e ela limitou ela à observação mesmo. Então, assim, são questões que vocês também, eu quero que vocês tragam para mim essas inquietações, né? Nós estamos lidando com outras pessoas. Quem é de sala de aula já, eu acho que acaba se tornando um pouco mais fácil. Não quer dizer que seja fácil, mas assim, um pouco mais fácil. Mas quem não é e nunca esteve em uma sala de aula, isso pode causar algum estranhamento. Lembrando que quando a gente está falando isso, eu não estou culpabilizando essa professora, às vezes nem foi culpa da professora, às vezes foi uma orientação que ela recebeu, sabe? Porque eu acho que eu falei isso aqui no outro encontro, que a gente tem que compreender, vocês imaginam, a lógica da sala de aula, onde eu imagino a mesma lógica da nossa casa. Você imagina que você está na sua casa, na sua sala, toca a campainha e alguém fala assim: então, hoje eu vim aqui, sentar aqui que eu vim observar vocês. É a mesma lógica se você pensar. A professora, a sala de aula dela, ela está lá diariamente, ela está todos os dias lá. Então, assim, tem lógica isso, a pessoa sentir o incômodo. E aí, às vezes, a pessoa se sente observada, às vezes a pessoa pode se sentir julgada de alguma forma. Ah, ela está aqui. Eu tenho pessoas que pensaram isso. Olha, minha professora supervisora achava que eu estava lá para ver alguma coisa errada que ela fazia, para poder contar para a direção. E aí é bom a gente deixar claro, deixar bem, sabe, explícito, que esse não é o nosso papel, que a gente está ali como estagiário para ajudar, porque ela pode contar com a gente dentro desse processo, né, como um apoio, e que eu acho que é importante, principalmente para quem ainda não tem prática, aproveitem esse momento, sabe? Absorvam esse momento. E porque aí eu posso falar para vocês assim, estar em sala de aula não é uma coisa fácil. E estar em sala de aula com crianças é mais difícil ainda. É muito prazeroso, eu amo o meu trabalho, amo estar com as crianças, mas não é fácil. Então, assim, a gente também tem que compreender esse lugar dessa professora, onde alguém entra na sala dela e diz que vai começar a observar. E aí vocês imaginam, o que que ela vai pensar logo? Ah, vai observar meu trabalho, então, vai observar o que que eu estou fazendo. E aí, se eu fizer alguma coisa errada, se algo der errado, porque nosso dia a dia, né, nós estamos lidando com pessoas. Então, algumas vezes as coisas podem sair um pouquinho do trilho, né? E aí é bom a gente se colocar dispostos, se coloquem abertas, se coloquem dispostos, sabe, a aceitarem, a dialogarem, a conversarem com essas pessoas. Às vezes a gente entra com um olhar um pouco de julgamento, sim, e aí eu falo para vocês por experiência, estar em sala de aula não é fácil. Eu acho que tem outras pessoas aqui que são de sala de aula que eu acho que podem corroborar comigo em relação a isso. Não é fácil. Tem dias que são mais tranquilos, tem dias que são mais difíceis. Tem dias que a gente ama estar em sala de aula, tem dias que a gente quer correr daquela sala de aula. Hoje eu estava lá almoçando lá na creche. E aí uma amiga minha me mandou uma foto. Olha aqui, Isabel, de um antigo aluno meu, que eu adorava ele. Mas eu falei para ela assim, já passou. Ele agora está com outra turma, está em outra escola. Já foi o meu momento com ele e eu agradeço esse momento que eu tive com ele. Mas eu confesso que eu não tenho saudades. Que ele não foi um aluno fácil, não foi mesmo. No final do ano, eu acho que também ele já não aguentava mais, porque também tem isso. As crianças lá na creche ficam o dia inteiro, né? Ficam de 7 às 3h30. E com certeza no final do ano eles já estão cansados, já não aguentam mais. Acho que se bobear, eles não aguentam nem mais olhar a nossa cara. E eu acho que aconteceu isso com ele, acho que ele já não aguentava mais. Então, assim, foi difícil. Aí eu falei, ele já foi. Já seguiu o caminho dele e eu estou seguindo o meu. E assim, não é fácil. Estar em sala de aula não é uma coisa fácil de se fazer. Não é uma coisa é prazerosa. Eu posso dizer para mim, para vocês assim, eu amo, mas tem dias difíceis e a gente tem que compreender. Às vezes a gente está lá no campo de estágio, a professora, nós temos demandas assim muito grandes, é planejamento, é reunião, é atividade, às vezes é lembrancinha, dependendo do lugar, são datas comemorativas, é avaliação, é trabalho, tem escolas, né, de educação infantil. Geralmente as particulares, onde tem avaliação para educação infantil, onde tem livro, onde tem caderno,
Então, assim, é uma demanda grande para essa professora. Já as escolas, instituições públicas, nem sempre, em sua maioria, não tem livros e cadernos, né? Então, isso já é um diferencial importante. Mas não deixa de terem demandas também pesadas para as professoras em si, né? Eu estou falando, alguém quer falar alguma coisa? Podem me interromper, gente. Alguém é de sala de aula, quer relatar? Alguém já está começando estágio para falar, ou nunca foi de sala de aula e gostaria de de contar a experiência que já começou o estágio. E aí? Todo mundo aqui já foi de sala de aula? Já era de sala de aula? Ou ainda não começaram o estágio? Fala, Isabel, ainda não comecei o estágio. Alguém está com receio, está com medo, gente? Pode falar. E aí, vamos lá, gente. Abre esse microfone aí de vocês. Estão com receio de algum. Todo mundo aqui, então, é de sala de aula? A Jaqueline está digitando, a Jaqueline está sem microfone, né, Jaque? Deixa eu ver aqui que meu computador também está lento, lento, lento. Jaqueline está digitando. Ih, o meu aqui ainda não foi, já que você já. Acho que você está digitando ainda, né? Ah, a Jaqueline falou que eu já fui auxiliar e agora assumo o berçário. Você está assumindo sozinho o berçário? Berçário não é fácil, tá, Jaqueline? Eu entrei na prefeitura em 2012. Ah, Karina, pode sair, tá? Não tem problema nenhum. Boa noite. Qualquer dúvida você já sabe, tá? Posta lá no fórum que a gente vai conversando. E aí eu vou pontuar, tá? Karina e Daniela, eu não esqueci não, vou pontuar pro professor Fábio sobre as questões que vocês apresentaram. Eu comecei no berçário, eu entrei em 2012 e eu trabalhei no berçário até 2018. E não vou mentir para vocês, não. Aí agora, depois eu peguei maternal 1 e esse ano, foi esse ano, ano passado, esse ano eu peguei maternal 2, meu primeiro ano com maternal 2. Aqui no Rio de Janeiro, as definições são essas para educação infantil, tá? Berçário 1, berçário 2, maternal 1, maternal 2 e a pré-escola, que a gente compreende também como educação infantil. Eu estou amando o Maternal 2, amando, gente. As crianças, assim, são fantásticas. Não vou mentir para vocês, estou amando demais. Também gostava muito do Maternal 1 e confesso que eu solicitei, conversei com a minha diretora, pedi para ela. Eu já fiquei muito tempo no berçário, já deu para mim, porque tem uma hora que cansa. E aí eu confesso, eu amo o berçário, tá? Eu amo o berçário, mas é cansativo, gente. O berçário é muito cansativo. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. Karina, a Daniela, eu trabalho com alunos do ensino médio, mas já trabalhei como auxiliar na pré-escola. Dani, não vou mentir para você, eu tenho medo do ensino médio, tá? Não vou mentir para você, tem um pouquinho sim. Eu tenho um pouquinho de medo do adolescente, é meio assustador para mim. Já que faz reunião. Lu também, Luciene, eu amo Maternal 2, eu estou amando de verdade. É o primeiro ano e eu estou torcendo para que não me tirem mais do Maternal 2. Assim, as possibilidades do que você tem. Imagina, uma pessoa que veio do berçário. Não que não tenham possibilidade de se trabalhar com berçário, óbvio que tem. Mas são um pouco, não vou mentir para vocês, né? Eu acho que quem já foi de berçário sabe, são um pouco mais limitadas. Nem sempre dá para você voar na sua imaginação, né? Ou então eu acho que é necessário talvez voar até mais. Mas o maternal 2 e a resposta das crianças. Gente, eles são fantásticos. Eles estão agora, os meus alunos, né? Estão num período que eles gostam muito de desenhar. E aí, agora, os desenhos deles, assim, eu não sei se eu consigo mostrar para vocês, ou ver se eu trago na próxima aula. Eles fazem personagens, do jeitinho deles, obviamente, né? Aí me desenhe, Isabel, é você.
Umas coisas assim que eu vejo a evolução deles, né? Do que eles vieram do maternal 1, como eles se modificam. A gente teve o recesso agora em julho, eles voltaram a agosto, parece que são outras crianças. As falas deles, assim, eu confesso para vocês que eles me divertem, tá? Sim, suga mesmo, mas é prazeroso. Eu também gosto do berçário, eu acho todas as etapas, assim, os bebês, só para vocês terem noção, às vezes eu fico com saudade dos bebês. Eu trabalho no segundo andar e o berçário fica no terceiro andar. Aí eu tenho uma amiga que ela é do berçário 2, aí eu vou lá, eu falo, ai, Rafa, deixa eu olhar esses bebês aqui. Aí eu vou lá, abraço eles, eles são também uma coisa fofa, eu amo o berçário 2. E aí eu vou, aí eles riem, conversam, tem uns que não querem falar comigo, porque não me conhecem, né? Aquele bebê, ele precisa ter seguro, toda criança em si, mas o bebê em si, ele vai muito mais facilmente quando ele conhece a pessoa. Então, assim, me dá saudade um pouquinho dessa época, mas eu tô amando o Maternal 2. Muita coisa mesmo. A Lu tá escrevendo aqui. Mariângela ficou quietinha hoje. Muito, Luciene, muito me Oi, chamando. professora, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bom, mas tudo bom. Tô quietinha aqui, tô aqui pensando. Tá. Gente, já me chamaram de mãe, viram uma foto minha com meu marido e aí falaram: esse é o seu pai, tia? Eu falei: é meu pai, sim. Aí fala que é meu pai. Um dia eu levei a minha filha ela tem 12 anos, mas ela é do meu tamanho, é um pouco maior do que eu. Eu sou alta, né? E aí eu falei, essa é minha filha. Eles olharam, falaram, acho que eles pensaram assim, como que ela tem uma filha tão grande assim? Que a minha filha é muito alta. Como tem uma filha tão grande assim? Eles ficavam olhando, eles, sua filha, tia? É minha filha. Eles, outra coisa que eles se espantam, eu não sei se acontece com você, Lu, se eu encontro com eles na rua. Se eles me veem na rua, ou eu mesmo indo embora. Porque geralmente eu vou embora depois que todos foram, né? Só que existem algumas situações, vamos dizer assim, às vezes eles estão saindo, e aí eu saio junto, com um ou dois, né? Saímos todo mundo juntos. As mães vieram buscar, eu desci junto. E aí eles ficam olhando assim, ó, me perguntando para onde que eu vou. Eu falei, eu vou para minha casa. Acho que na cabeça deles eu moro na creche. Acho que quando eles chegam e vão embora, eu tô na creche, acho que eles acham que eu moro na creche. Eu falo, a titia tem uma casa, tá? Eu não moro aqui. Falei, ninguém mora aqui, não. A gente vem aqui trabalhar. Também já me perguntaram com o que que eu trabalho. Tia, o que que você faz? Você não trabalha, não? Eu falo, eu venho aqui trabalhar. Esse aqui é o meu trabalho, tá? Eu venho aqui para isso. Também me pedem para ir comigo. Pedem para ir na minha casa. Aí eles falam assim, ó, tia, eu vou lá na tua casa. Vai, pode ir sim, não tem problema nenhum. Ou falam para eu ir para casa deles. Tia, tu vai lá para minha casa, eu vou. Essa semana ela falou que ia fazer um monte de coisa. Tu vai lá para minha casa, eu vou fazer um bolo para tu, que aí fala tu. Eu vou fazer um bolo para tu, eu vou mostrar meu cachorro para tu, eu vou fazer um monte de coisa para tu, tia. Tu vai ver, tu vai lá em casa, eu vou te chamar. Me chamam para aniversário, alguns eu vou, né? Alguns que são enfim, que calha do horário e tal, eu consigo ir. Porque eu não trabalho só na escola, né? Como vocês sabem. Me chamam para ir no aniversário, ou então falam, ó, eu vou fazer o aniversário, tia, eu vou trazer bolo para você, docinho, vou trazer tudo para você. Fala assim, ó, vou trazer tudo para você. Aí passa o aniversário, eu falo, cadê meu bolo? Cadê meu docinho, meu salgadinho, minhas coisas que vocês falaram que ia trazer? Eu vou trazer, tia. O aniversário já até foi, tá, gente? Eles falam, eu vou trazer, tia, eu vou trazer para você, pode deixar. É muito gostoso, né, Luciane? É uma troca, assim, é um amor. Eu brinco, assim, quem me tem no WhatsApp, eu tiro eles trazem flores. Eu não sei se vocês recebem flores, gente. Não é todo trabalho que a gente recebe flor. E aí eu recebo de manhã flor, aí eu tiro uma foto e ponho no meu status do WhatsApp e ponho assim, ó, quem recebe flor no trabalho? Eu recebo flores. Às vezes é flor, às vezes é mata, às vezes é folha, tá? Eu recebo isso daí também. Recebo também bombom bala deles, tá? A bala deles mesmo, que às vezes tá na bolsa há milênios. Eles falam, tia, trouxe para você. A bala tá lá há mó tempão,
mas dizem que separaram para mim. É muito gostoso, assim, não sei, agora elas estão, as meninas, né? Estão no negócio, tem que ver. Eu tô andando, aí correm para me dar a mão. Aí cada uma quer me dar a mão de um lado. Só que tem mais meninas, né? Aí eu vou, dou uma, dou outra, aí daqui a pouco eu troco. Isso é um caminho curto, gente. Às vezes do refeitório para a sala, que é um caminho super curto. Aí eu troco, pego outra. Às vezes tem três segurando de um lado ou duas segurando do outro, que é para todo mundo segurar a minha mão e eu poder subir com elas. Tem várias coisas, são coisas muito fofas, assim, que você fica contando, as pessoas falam, ah, não é possível, mas eles fazem. Você ganhou 50. O Cênio ganhou 50 centavos. Eles são muito inocentes. Eu também não sei se acontece com você, Luciane. Eles contam. Criança é fogo. E no Maternal 2 eu estou tendo essa experiência que eu nunca tive. Eles contam tudo que acontece na casa deles. Tudo, 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 tudo. Eu estava com uma aluna agora que ela falou ano passado, ela falou assim para mim, eu fui professora deles no Maternal 1, e esse ano que eu peguei o Maternal 2, eu continuei com a mesma turma, tá? Ano passado ela falou assim, tia, a minha mãe teve um bebê, ia ter um bebê, mas ele não nasceu. Aí a gente achou que houve alguma perda gestacional, não sei o quê, mas óbvio, eu não me meto nessa parte, jamais ia perguntar isso. Conversei com ela, falei, ah, que pena, né? Você ficou triste, mas daqui a pouco você vai ter. Ela já tem irmãos, né? Falei, mas você tem seu irmão, seu outro irmão. Passou, porque eu nunca deixo nada que eles trazem para mim. Falar, ah, tá bom, é isso aí. Eu acho que se trazem algo que eles querem falar, expor, né? E às vezes a gente ouve até coisas que não são tão boas. E aí, essa semana passada, ela tá desde a semana passada, ela, tia, a minha mãe vai ter um bebê. E o nome dela é uma menina, e o nome dela vai ser Yasmin. E aí a gente até achou que fosse aquela história do ano passado. E a gente falou: Mayra, que linda, Yasmin, que bom. Ah, que bom que sua mãe vai ter um bebê. Deixamos para lá, né? Porque se ela diz que vai ter um bebê, não nos cabe essa informação. Mas todos os dias ela falava isso. Todos os dias ela falava: tia, minha mãe tá grávida, vai ter um bebê, o nome dela é Yasmin. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. E aí, como a gente não sabia se era verdade ou não, até para poder dar continuidade ao assunto, para a gente conversar com ela, assim, falar, ah, que bom, você vai ter uma irmã, a gente fazia isso. Aí a mãe dela falou para a gente falou, mãe, ela vem falando que vai ter uma irmã, porque também é importante sinalizar isso para a mãe. Se não é verdade, é bom ela entender de onde que está vindo essa necessidade dela de ter uma irmã, por exemplo, se não fosse verdade. Aí a gente falou, todos os dias a Mayana fala isso, todos os dias, e fala que o nome dela vai ser Yasmin. Aí a mãe dela falou, não, tia, eu tô grávida sim. E é uma menina, só que o nome não é Yasmin. Ela até falou outro nome lá. Ela quer que seja Yasmin. Olha que a cabeça da criança, né? Mas não é o nome que a gente escolheu, não. Mas eu tô grávida sim. Aí a gente, ah, então tá. E aí ela chega, ela conversa, ela conta. Minha mãe tá com a barriga grande pro tia, que eles chamam de tia. Ou chamam de tia ou chamam de Isabel, tá? Eles são meus amigos, já tem essa intimidade. E aí eles falam, ela conta tudo o que acontece. Tudo, gente. Já contou coisas assim também que não foram muito legais, que aconteceram na casa dela. E ela conta absolutamente tudo. Ela chega de manhã até a hora de ir embora. Ela fala tudo o que acontece. Ela tinha um irmão que buscava ela. E aí ele dormia de tarde, às vezes esquecia ela na creche. Aí ela se descia e falou assim: meu irmão esqueceu de mim, né, tia? Ele deve estar dormindo. Eu falei para minha mãe vai falar com ele, para brigar com ele, para ele acordar. Ela é uma tagarela, mas é muito bonitinha ela articulando e falando as ideias dela, sabe? A gente busca valorizar, porque isso é muito importante para a cognição da criança, né? E às vezes elas querem expor ou querem compartilhar algo que é importante para elas, que é necessário, sabe? Então a gente tem que ouvir sim, e às vezes a gente precisa falar com o responsável, mas é muito gostoso. Eu amo, eu sou muito suspeita de falar para vocês de educação infantil, porque eu amo. Dani, eu não sei se eu enfrentaria um ensino médio, não, não vou mentir. Não sei. Estou falando isso, mas também sem propriedade nenhuma. Eu nunca trabalhei com ensino médio.
entendeu? A Luciene falou, ganha flores, ganha bombom, ganhou 50 centavos, você ainda ganhou dinheiro, ainda não ganhei dinheiro não, Luciene. Hoje eu ganhei uma purpurina, que elas me deram a purpurina, que elas acharam no chão, e falaram que se eu guardasse, eu ia ficar muito rica. Então eu guardei a purpurina, porque quem sabe eles estão prevendo alguma coisa, e aí eu não quis, né, estragar esse momento, porque se a riqueza vai vir, eu vou aceitar a riqueza. Eu também acho eles muito espertos e é muito gratificante, sim. Mesmo com tendo dias difíceis, né? Lu? Mas é muito gratificante, é muito gostoso, sim. A Dani está escrevendo aqui. Deixa eu falar que fica mais fácil, né? Para Fala. para mim foi um desafio muito grande. Eu assumi minha primeira turma como professora esse ano e já no ensino médio, né? Que eu era apoio, né? Na educação, na pré-escola, né? E aí, esse Sim. ano, eu estou como professora no curso técnico de informática para os Ai, alunos que do ensino legal. médio. Mas eu estou gostando muito, muito mesmo. Me adaptei muito rápido e é um desafio muito grande, né? Porque eles são terríveis, né? Mas é Eu imagino. totalmente diferente, mas está sendo muito bom. Um desafio bom. Ai, Dani, então eu fico super feliz. Por isso que eu falei para você. Eu tô falando isso, mas eu tô falando sem propriedade, porque eu nunca peguei o ensino médio. Eu já fui direto para educação infantil. Mas eu acho que é isso, né? A gente enfrenta desafios e a gente vai compreendendo quais os lugares que nos cabem. E é importante, assim, você está gostando, eu fiquei feliz, é bom. E quem sabe a sua área de atuação vai ser essa, né? O ensino Pois técnico, é. porque tem muitas oportunidades, tá, Dani? Tem o Senai, o Senac, Sim. tem oportunidades bem bacanas em relação a isso. Vai fundo nisso. Ah, sim, tô gostando bastante, bastante mesmo. Ah, que bom. Aí você vai compartilhando com a gente a sua experiência, que eu quero saber, porque eu Tá nunca bom, tive um ensino médio, tá? tá bom, tá bom. A Lu tá escrevendo, vamos ver o que ela tá escrevendo para a gente poder encerrar e descansar, né? Terminar nosso dia hoje. Eu não sei se vocês vão ter mais aula. Hoje eu não tenho minha aula depois. Hoje não vai, ela não foi cancelada. Ah, sim, Dani, Lu, tem que ter muito jogo de cintura. A Dani provavelmente também tem que ter muito jogo de cintura, com certeza. Ah, meninas, eu adorei nosso encontro hoje, tá? A gente vai conversando, tirando as dúvidas de vocês. Quarta-feira que vem eu já vou trazer o material, a aula que eu preparei para vocês, e aí a gente conversa, tira mais dúvidas, tá bom? Beijinhos, até quarta-feira que vem. Não esqueçam de acessar o ambiente para ver o material que tá lá, tá? Tchauzinho, meninas. Boa Tchau, noite, boa bom noite. descanso para vocês.